Boa tarde, gente. Boa tarde. Oi, oi. Bom, eu sou a Carla Jorge, sou Relações Públicas, à frente de uma agência de Relações Públicas há 15 anos, no interior de São Paulo. E estou muito feliz, muito mesmo, em participar desse painel, principalmente pelo tema, que eu muito me identifico. Bom, nos últimos anos, vimos profissionais de diferentes áreas usarem o poder da criação de conteúdo para ampliar suas carreiras, atrair clientes e gerar impacto real. Hoje, nesse painel, como se reinventar como profissional, criando conteúdo para atrair mais clientes, vamos ouvir histórias inspiradoras de pessoas que se reinventaram, ampliaram suas vozes e construíram conexões poderosas. Começando as apresentações, Danilo Bravo, médico apaixonado por transformar vidas por meio da estética e da autoestima, com uma atuação que se espalha por vários estados brasileiros. Karen Jones, primeira mulher brasileira campeã mundial de skate vertical e múltiplas vezes vencedora dos X Games. Hoje também artista, musicista e criadora de conteúdo. Olha o time, gente! Nutrinatan, nutricionista que alia conhecimento técnico e comunicação digital para aproximar as pessoas de hábitos saudáveis de forma prática e divertida. E também Luísa Mel, ativista reconhecida nacionalmente, apresentadora e escritora, que transformou sua paixão pela causa animal em uma marca pessoal de forte impacto social. Oi, Fátima e Jô, que estão para adoção, tá? E a Juliana, que é veterinária. Bom, vocês vieram de trajetórias muito diferentes, mas todos tiveram momentos decisivos de reinvenção. Qual foi o ponto de virada em que vocês perceberam que precisavam usar o conteúdo como ferramenta estratégica para ampliar a sua atuação e atrair mais possibilidades? Pode começar. Boa tarde aos convidados, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Seguinte, no caso de profissionais da saúde, a gente busca muito o sucesso. Quantos clientes eu consigo atender no dia, o máximo do valor da minha consulta, dos procedimentos que eu cobro. E a internet, ela possibilita, com certeza, isso. E chega um dia que você, trabalhando, fazendo, você chega nesse máximo. Agenda lotada, o máximo de uma consulta que a cidade suporta pagar. E aí você, com ambição, né, do melhor sentido da palavra, como vou me reinventar e levar meu nome para frente, deixar meu legado. E como um anabolizante de carreira vem o digital, né? E dentro disso, com esse tanto de gente gerando conteúdo, a diferenciação não está na commodity, que é o conhecimento que você entrega, a dica que você dá. Está na identidade. Porque o mesmo conhecimento que eu posso passar e outra pessoa pode passar exatamente a mesma coisa, existe a conexão humana, que é eu vou com sua cara. Aí, esse daqui não vai não me desce. Graças a Deus, porque a gente está o dia inteiro no trabalho, no carro, no vaso, mexendo no telefone, e é uma coisa totalmente plugada o dia inteiro. No meio disso tudo, o que acaba acontecendo? A gente, naquele flow infinito, acaba ficando chato. E quando a gente cria afeição e conexão por algum criador de conteúdo, a gente para ouvir. Então, isso dentro da carreira da gente leva para outro nível. Mais para frente a gente pode falar isso no âmbito empresarial, de startup, mas a gente está no momento da história, é o primeiro onde pessoas que saíram do absoluto zero, de família super simples, de ter uma vida extraordinária, de tudo do bom e do melhor que possa acontecer, exclusivamente por ter um telefone na mão, né? E, gente, eu estou aqui para qualquer um de vocês, empresários, criadores de conteúdos, você que quer começar a criar, cara, só começa. Começa de qualquer jeito, só se mexe, porque daqui a um ano, sua vida já vai estar absolutamente, com certeza, diferente. Com certeza. Depois a gente conversa dando umas dicas de Instagram, de TikTok aí para quem tiver afim. Muito bem. Eu acho que a minha... Desculpa, você quer falar? Não, imagina. Tá. Pode ir lá. Eu acho que a minha primeira virada em rede social, eu comecei no Instagram, no YouTube, bem lá no começo, naquela primeira leva de influenciadores, foi quando eu fiquei grávida. E eu vim ali de ser uma atleta de alto rendimento, campeã mundial, e postava performance, manobra, e de repente eu fui mandada embora de todas as marcas que me patrocinavam, e não conseguia mais competir, porque tinha acabado de ter neném, e eu pensei que ali era o começo do fim da minha vida. Só que eu estava muito enganada, porque
logo na sequência que eu fui mandada embora, eu recebi minha primeira proposta de publi, que pagou um valor que eu recebia anual na marca que me patrocinava do skate. E eu acho que foi a primeira leva de influenciadores que mostravam as crianças, os filhos, né? Então, a gente não sabia direito como ia ser. Aí, eu compartilhei minha gravidez, meu puerpério, enfim. E acabei criando muita conexão com muitas pessoas nesse momento. E aí, eu entendi que existia um mercado gigante para outras coisas. E, na verdade, se você for parar para pensar, existe mercado para absolutamente tudo, se você conseguir mostrar na perspectiva certa. Aí, acho que a minha segunda virada de chave foi quando eu desisti de ir para as Olimpíadas e trazia esse conteúdo de família para o momento que minha filha resolveu que não queria mais aparecer. Então, tinha muita gente que era fã da família, a gente tinha um canal no YouTube que chamava Garagem de Unicórnio, que inclusive vai voltar, agora numa versão diferente. E ela não queria mais aparecer. E a gente estava acostumado, né, com aquela coisa de, faz gracinha, mostra e não sei o quê. Isso há mais de, sei lá, 5, 6 anos atrás. E aí eu falei, nossa, como que vai ser agora? Como que eu vou manter? E aí teve um período que foi difícil da gente entender, mas eu respeitando a vontade dela e também começando a entender muitas coisas que o Felca falou no vídeo, né, dessa semana. Eram momentos que faziam parte do nosso dia a dia ali, de perceber que tinha um movimento estranho, que pessoas que não faziam sentido estar ali estavam comentando, situações no dia a dia que não são saudáveis para a psique de uma criança, de encontrar pessoas que reconheciam ela na rua e ela não estava tendo uma infância meio... como é que é aquele filme? Mundo de Andy? Que aonde ele ia, as pessoas reconheciam ela. E a gente começou a achar que não estava sendo legal, então... No final, também, acho que foi uma decisão muito sábia, a gente parar de mostrar ela. Hoje, ela gosta de fazer e ela quer participar, mas ela aparece de costas ou virando, sei lá, no ângulo que o rosto dela não aparece. Então, se ela está com os amigos, se ela está com os avós, se ela está com algum familiar que eu não estou perto, ela pode viver a vida dela, que ela não vai ser separada, porque uma criança não tem maturidade emocional, nem física, para lidar com esse tipo de coisa. E agora, eu acho que nesse terceiro momento, que mais uma vez, assim, a gente como criador vai amadurecendo e como pessoa, os nossos assuntos vão, talvez não se transformando tanto, mas mudando. Hoje eu falo muito mais de beleza e de cabelo, que foram coisas que naturalmente aconteceram para mim, vindo de uma transição, né, do liso para o cacheado e tal, e é um público que vai agregando. E eu acho que toda transformação é o que faz... cada pessoa ser única, porque tem um monte de gente que fala sobre dermatologia, tem um monte de gente que fala sobre medicina, mas o cara que fala sobre medicina e vai para academia e tem um cachorrinho e tem uma carinha X e tem um posicionamento Y, é isso, quanto mais específico e mais único, melhor, porque daí você não é genérico, sabe? Então, é isso. Perfeito. Enquanto eles falavam, boa tarde, pessoal. Eu comecei aqui a ir lá para trás na minha vida, aqui nas minhas experiências, né? E a minha grande virada de chave que eu tive lá atrás, assim como pessoas da área da saúde, que sempre estão buscando conhecimento, se formar numa boa universidade, buscar um bom curso, aposto que muitos de vocês estão aqui e se sentem naquela preparação para você ser um bom profissional. E aí, a hora que chega nesse final, eu fiz residência, fiz faculdade, fiz cursinho, fiz todo o beabá como tem que fazer. Chegou no final, falei, tá, e agora, o que eu faço com tudo isso? Como que as pessoas vão chegar até o meu consultório? Porque eu achava que eu era muito bom, eu me achava bom tecnicamente, o que eu fazia, eu aprovava, caramba, eu sei fazer esse negócio, mas as pessoas têm que saber que eu sei fazer, porque se você for bom e ninguém saber que você é bom, de nada vai adiantar. Só que eu tinha um grande problema. Eu era muito gago. E eu sabia que para eu estar nas redes sociais, eu ia ter que falar. Eu ia ter que estar num palco. Era muito. E aí eu decidi me tornar um comunicador. E para eu conseguir falar em público, eu precisaria o quê? Me tratar, primeiramente, né? Então eu fiz, juntamente com o início da fala, de me mostrar nas redes, eu comecei a fazer um tratamento, fonoaudiólogo, para conseguir encarar uma câmera, gravava 10 mil vezes para conseguir soltar um vídeo,
Mas foi acontecendo. E foi numa época onde os médicos tinham uma crença ainda muito limitante, o Natan deve também pensar isso comigo, que, não, imagina, eu sou da área da saúde, eu não posso postar, eu não posso fazer isso, é contra as regras, é algo muito conservador. E eu comecei a falar, não, eu vou ser diferente, eu vou mostrar o meu jeito de ser nas redes sociais. E foi aí que as coisas foram dando certo. Oi, gente. Bom, eu tenho um caminho um pouco diferente. Eu venho da televisão. Eu acho que o pessoal aqui deve ser bem jovem, eu não consigo enxergar direito. Mas eu tinha um programa de televisão já sobre animais. Quando começou as redes sociais, no começo foi muito difícil para mim, porque eu sou da época do Facebook, né? Começou no ninguém aqui é da época do Facebook. Tchau, gente. Eu sou. Eu também sou, Lu. Galera do Orkut aí, um abraço. Orkut, por favor. Hoje em dia a gente vai deixando a rede social, nem uso muito Face, mas o Face foi super importante, só que no começo era o quê? O pessoal do Brasil inteiro me pedindo resgate, então eu ficava super desesperada, até eu entender a ferramenta que eu tinha na mão, que era justamente para usar a ferramenta para as pessoas me ajudarem a salvar. Então, quando eu entendi isso, no Facebook eu comecei a fazer o ativismo, e aí depois foi para o Instagram. Ai, gente, minha cadeira... Achando que eu vou cair. Desculpa. Ela é bolinha, mas não cai não. Ah, é? É normal, tá, desculpa. E a rede social eu acho assim, pelo menos na minha vida. Eu tenho eu falo sobre animais, uma vez ou outra eu falo sobre outros assuntos de beleza, normalmente quando tem a ver com os animais. Então, quando foi os testes de animais, o meu ativismo cresceu muito na internet, porque a gente consegue chamar as pessoas para a luta, assim, né? Então, você com o seu celular, você consegue fazer a diferença no mundo. Então, a gente, na época a gente teve aprovação só agora, né? De que a gente finalizou o teste, teve realmente a proibição de teste de animais no Brasil. Mas isso a gente começou a plantar em 2013, que algumas pessoas devem se lembrar do resgate dos Beagles. Ele foi todo feito através das redes sociais. Então, você entender a ferramenta não é fácil, porque as redes sociais ficam sempre mudando. Eu acho que esse é o mais difícil do trabalho, de quem trabalha com isso, porque eles não deixam a gente em paz. É verdade, a gente está lá, todo mundo, entendemos como funciona o Instagram, beleza, estamos ganhando ali a publi, todo mundo feliz, pá, muda tudo. Não é? Eu não sei quantas vezes ele já mudou. Então, a gente tem que estar sempre entendendo, sempre se reinventando. Eu, por exemplo, eu faço muito evento de adoção. E, assim, é uma coisa que eu sempre tenho que criar posts para chamar para o evento de adoção. Então, é uma coisa cada vez mais difícil. Então, eu trouxe os cachorros aqui para pedir para vocês ajudarem, para explorar os amiguinhos, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre... a gente tem que fazer isso, trocar com outras pessoas que trabalham, né? Então, não é fácil. Eu acho que o barato é você tem que estar sempre ligado e sempre disposto a se reinventar. Eu acho que a rede social é muito isso. Muito bom, perfeitas colocações. E agora mais para o Dan. Danilo, na área médica, como transformar conhecimento técnico e atendimento presencial em conteúdo que gere confiança suficiente para atrair novos pacientes? Isso é difícil mesmo. Realmente, eu acho que se fosse fácil, todo médico estaria nas redes sociais, né? Então, o que eu penso? Tem médicos que querem se comunicar com outros médicos, né? Para poder vender cursos e outras coisas mais. Que não é tanto o meu caso. Eu prefiro me comunicar mais com o meu público, pessoas leigas e normais que querem consumir o meu trabalho. Então, por isso a gente tem que simplificar. Eu acho que o quão mais didático, mais simples a gente vai passar esse conteúdo, mais fácil é da pessoa entender. Se ela tem um entendimento, é mais fácil dela confiar em você também, né? Sim. E além disso, a confiança, ela vem muito da maneira que você fala, que vem do que eu comecei a falar. Como você aprende a se comunicar com as pessoas, você passa a ter mais autoridade. E a autoridade, ela vai levar a confiança e o paciente para dentro do seu consultório. Isso é muito importante falar, porque eu tenho muito isso na agência, quando um profissional, ele vai para a internet, a primeira coisa que ele faz é falar técnico. Então, aí faz aquele folderzinho de dica, enfim. Eles começam, oi, eu sou o doutor fulano. Hoje eu vou falar sobre a doença tal.
Exatamente. Isso não dá, não dá. E aí não vai conectar de fato. Eu acredito que no seu caso você vem de beleza, bem-estar, autoestima. É a pessoa se sentir segura por te conhecer. A gente vai pro outro caminho. Eu uso muito o gatilho do desejo, então, de ser desejado, como por exemplo, hoje em dia eu me considero um influenciador, mas antes ainda uso influenciadores para estar no meu consultório. A Luísa Mel, é minha paciente, por sinal. Então, eu também uso essas estratégias para conseguir atrair pessoas. Então, é todo um mix de coisas. Muito bom. Ficaria aqui muito tempo falando só sobre, esse tópico. Bom, Karen, você saiu de um cenário esportivo de alta performance para explorar múltiplas áreas, como você mesmo já trouxe aqui para gente. Como foi traduzir essa mudança para o digital e manter a relevância? Então, é meio que complementando aquilo que você já falou, como que foi levar todas essas suas mudanças para o digital? Primeiro, eu queria complementar o que o Dan falou, que eu acho que essa coisa da comunicação é uma chave muito grande, né? O skate, para quem anda, tem uma linguagem muito técnica. E eu fui comentarista das Olimpíadas de Tóquio e acabei viralizando, né, com a coisa do xerecô no campeonato e alguns outros momentos. E eu acho que é fundamental você conseguir falar de uma maneira que as pessoas entendam. Em qualquer profissão, a gente tem termo técnico, mas se você está falando com um leigo, não adianta você... às vezes, acho que as pessoas têm uma coisa de, vou falar difícil para provar que eu sou autoridade, mas isso vai te afastar de quem está tentando entender. Então, eu sempre penso que eu estou falando com a minha vozinha de 90 anos e estou explicando para ela uma coisa, e eu preciso falar de um jeito que ela vai entender. Eu penso Ótima. igualzinho, cara, eu faço igualzinho, Eu acho a que mesma todo mundo lógica. é da seita da avó, grava história. Excelente dica, tá, gente? Você Ótima que é muito travado, muito careta também, é uma pessoa muito séria, imagina que você está mandando um vídeo fofo para sua avó. Ei, tudo bom? Olha, né, ninguém merece você com a cara amarrada na internet, nem você se assistiria, né, me ajuda. Você não está amei. subestimando a inteligência, pelo contrário, né? Eu acho que é um carinho que você faz para que mais pessoas consigam te entender. E sobre essa coisa de traduzir a profissão para conteúdo, para mim, eu tenho uma visão que tudo é conteúdo, tudo pode ser conteúdo. Às vezes as pessoas falam, mas eu não sei o que gravar. Eu fico assim, gente, a pessoa que tem a vida mais chata do mundo, ainda assim eu consigo ver o que ela pode fazer, porque o que é legal de mostrar são as diferenças. E por mais que você seja aqui, sei lá, eu tenho acesso a restaurantes ótimos e a os dermatologistas ótimos. Aí vai lá, a Lívia, semana passada, faz um vídeo na pastelaria. Aí você fica pensando, nossa, podia ter feito, porque está ali, acessível para cada um. E eu tenho muitos amigos que me perguntam, né, às vezes me pedem, me indica uma publi. E eu acho que a principal maneira de você mostrar para marcas e para o mercado o que você é capaz de fazer é literalmente mostrando, como você mostrou. Uma marca não vai entender que você pode... que ela pode estar inserida no seu dia a dia, se você não mostrou isso antes. Então, eu vou dar o ouro do pote de mel aqui do que eu uso. Eu costumo trabalhar por temporadas. Se eu sei que o Dia dos Namorados é daqui a pouco, um mês antes, de repente vai ter um monte de foto minha, um monte de conteúdo meu com meu marido, porque eu quero atrair esse tipo de marca. Se eu quero trabalhar com uma marca de beleza, naturalmente eu vou postar mais vídeos de beleza, porque eu estou fazendo o que eu quero atrair. Às vezes a gente tem que deixar um pouco óbvio e ter estratégia. Muita gente também, os meus amigos skatistas falam, mas e o alcance? O alcance é importante, mas se você não tiver estratégia do que você quer comunicar, hoje eu quero comunicar que estou numa palestra, amanhã eu quero comunicar que sei andar de skate, um vídeo vai performar menos do que o outro, mas você, como CEO de agência, quando você vai contratar alguém, você olha o perfil. Exato. Você não olha... Tudo bem, é importante também, mas, enfim, existe o impulsionamento, existem várias outras coisas. Estratégias. Então, exato. esse planejamento estratégico, eu acho que, para mim, atualmente, é a coisa que mais me ajuda a atrair cliente e mostrar para o mundo o que eu quero que as pessoas vejam. Né? Acho que a gente passou de uma era de que a gente comunicava tudo do jeito que... Enfim, mesmo o que parece natural não é tão natural, é escolhido e tem uma construção, porque é o que a gente quer que as pessoas vejam e que atinja as marcas, ou enfim, os clientes que vocês querem atingir, mas tem que ser pensado e estruturado.
Gente, ela entregou o ouro mesmo. E é isso, óbvio, precisa ser dito, com certeza. Bom, Natan, na nutrição, o conteúdo é um grande educador do público. Como que você se diferenciou nesse mercado? E como que você construiu a sua própria identidade na nutrição? Olha que engraçado, a pergunta, ela tem um gancho que ela mesma se responde. A grande questão da diferenciação no meio de milhares de pessoas é o único fator que vai te fazer diferente de todo mundo, que é a sua identidade. Então, principalmente para quem está começando ou quem estagnou no digital, é tomar muito cuidado com a influência que você recebe de uma forma que mexa na sua identidade. Ah, eu gosto de fulana porque ela faz a corrida, de cicrano porque ele usa isso daqui. É muito legal o lifestyle, gente. Mas você tem que tomar muito cuidado para você não se perder de você, que é a única coisa que vai fazer você ser completamente diferente do outro. E esse fator exatamente vai te levar à conexão com o público que só vai gostar de você. Traduzindo, quem vai gostar de você vai ficar, quem não vai com a sua cara não atrapalha seu engajamento, ele nem te segue. Não precisa que todo mundo goste de você. Na verdade, essa polaridade ela é muito interessante para criar uma comunidade. Gente que te ama e gente que não vai com a sua cara. Isso é bom para a pessoa que manda o hate ali, vai dar 200 comentários do pau quebrando, eu me divirto. Entendeu? Meus amigos que criam conteúdo há muito tempo também se divertem, porque é justamente por isso. Como a gente consegue despertar alguma coisa nessas pessoas que estão ali só no efeito manada do feed, né, passando tempo, entediado. E quando a gente olha o lance da diferenciação, seja na nutrição, na medicina, para o mundo dos esportes, para o mundo do cuidado com os animais, é sobre salvar os animais, salvar a própria vida, salvar a vida dos seus pacientes. E todo mundo tem alguma coisinha para agregar que, com certeza, todo mundo aqui tem um detalhe que consegue levar, seja no seu carisma, na sua comunicação, na forma de você ensinar, na sua atenção. Então, esse lado humano da gente, ele tem que ser preservado agora, na era da inteligência artificial, que você monta um roteiro super lindo, técnico, mas o fator humano, você, sendo você, é o que vai te garantir que você continue aparecendo, né, porque é a eterna briga pelo hype. E aí o problema da briga pelo hype é que quando você não está engajado, você vai ficar mal. E aí você tem que agir com estratégia para continuar educando a sua audiência, seja ela para você oferecer o seu serviço de publicidade, para monetizar isso, ou oferecer os seus serviços. E isso tem uma coisa muito legal, gente, que é escalabilidade. Para botar dinheiro no bolso de vocês mesmos, para mudar de vida. Seja prestando serviço, trazendo não só clientes para a sua clínica, mas tantos clientes a ponto de você ter que abrir filiais e filiais e filiais. Ou de produtos digitais que você vende para milhares de pessoas. Ou a sua publicidade tão maravilhosa, porque o seu alcance é tão relevante, que vão te pagar 100 mil reais para fazer um post no seu feed e 2 stories no mês. Ou seja, para alcançar um monte de pessoas dispostas a dar um amor 100% para um cachorro, para um gato. Então isso vai fazendo sentido quando a gente entrega um conteúdo de valor, seja inspirando essa pessoa com lifestyle, seja educando, e a forma que você educa, ela tem que ser muito clara, né? A gente sai da faculdade, ou começa a gerar conteúdo, nossa, eu preciso mostrar que eu sei. O melhor jeito de você mostrar que você sabe, é você explicando de uma forma que todo mundo entenda. Quando você fala melhor da dor do que a pessoa mesmo, automaticamente ela já sabe que você tem a solução. Perfeito. Isso é muito importante, e também para o lado da dualidade da troca e da conexão, que é, eu entrego o conhecimento, você confia no meu produto. Eu entrego o entretenimento, as marcas confiam na minha audiência. E é assim que gira o mundo, e no final das contas, todo mundo está feliz. Com certeza. O cara que foi adotar o cachorro, feliz com o cachorro dentro de casa, o paciente que na vida dele inteira nunca teve um aniversário feliz, relatos de paciente por não se gostar por problemas de identidade, e a identidade é você que manda, não é o nutri, não é o médico, é você que escolhe. Ou seja, você que está com a vida 100% chata e sempre morreu de medo de skate, e você se descobriu aos seus 35 anos que dar um rolê no calçadão é a coisa mais legal ouvindo Charlie Brown, não é, Karen? Ou seja você que sempre foi incomodada com a ponta do seu nariz, e doutor Danilo vai e coloca ele no lugar e você magicamente começa a se gostar. Ou qualquer capacidade ou ideia que vocês tenham para trazer, para transformar, tá? Então, gente, assim,
mudou minha vida, apesar dessa cara de burguês safado, bolsista e favelado. Hoje eu tenho uma vida melhor do que um dia eu sonhei estar aqui, é um milagre vivo. Eu estou aqui para dar o meu testemunho de vida para... Começa, posta de qualquer jeito, posta feio, posta falando errado, posta mal editado. Quem estiver do seu lado e ama você, vai te apoiar, mesmo que seja ridículo, tá? É o começo. E isso daí já vai botar um grande filtro, porque ajudar quem está numa situação difícil, qualquer pessoa ajuda, gente. Mas quero ver quando você der certo, quem vai ficar do seu lado e vai ficar feliz pela sua felicidade. E o digital, ele potencializa isso muito. E aí, quando você se deparar com o seu sucesso, no final das contas vai sobrar a sua família e poucos amigos ao seu redor. Então, desde agora, antes de procurar o sucesso, chegar no auge da sua vida, já começa a cuidar também dessas pessoas, obviamente, mas cuidar de você, da sua identidade, que vai fazer essas engrenagens de tudo que eu falei se conectarem. Muito bom. Bom, e agora, Luísa, sua causa mobiliza milhões de pessoas. E como transformar paixão e propósito em conteúdo que também sustente um trabalho profissional e atraia parceiros, atraia marcas? Como que você faz isso no dia a dia? Olha, eu mostro o meu trabalho, né, que é salvando animais. Eu vou discordar um pouco dele, porque eu acho que cada um tem o seu... Não, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente posta, assim. Eu tive alguns momentos que eu não estava bem emocionalmente, e eu acabei me abrindo. Eu até dei uma entrevista outro dia falando assim, eu estava pedindo socorro, sabe? Que eu estava muito mal. Só que não você não está ali com só amigos, né? Quando você tem uma visibilidade muito grande, ou mesmo que ela falou de mostrar o filho, hoje em dia a gente está, né, com esse assunto muito em pauta, mas antigamente, a gente estava todo mundo ali na festa, né? E aí, de repente, você entende, não, a internet também fica para sempre, né? Eu agradeço de não ter sido jovem na era da internet. Porque, né, uma adolescente, assim, né, a gente vai se transformando muito ao decorrer da vida, né, a gente vai, sou outra pessoa do que eu era com 20, com 15 anos, então, tem que ter esse cuidado que fica para sempre, que os haters vêm, né, eu acho que hater é sinônimo de sucesso. Você quer saber se está começando a fazer sucesso, já tem hater. Não, hoje em dia não tem jeito, assim. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, a gente fala assim, a gente sofre, né, no fracasso, eu sei que é difícil, às vezes as coisas não dão certo, para a gente também, às vezes não dá certo, né, não é que você está aqui, já estou no sucesso, então, mas o sucesso também é perigoso, né, ou você também ficar viciado naquilo, e aí você tem que atingir sempre aqueles números, e aí... E a internet é isso, aí a pessoa começa, um tira a roupa e o outro tira a roupa ficar de ponta cabeça, entendeu? E aí você fala, nossa, as pessoas, qual que é o seu limite, né? Gente, então, eu acho que as pessoas têm que entender também, né, que não tem só um caminho para dar certo na internet. Tem isso, que é o que a gente está acostumado a ver, porém, a coisa da autoridade, da construção, eu acho que está cada dia mais valorizado. E seria legal, né, todo mundo que está aqui conseguir entender isso e construir de uma maneira diferente. Saudável. Eu era viciada em alcance, em números, e engajamento, e sei lá, em algum momento isso estava me enlouquecendo, eu desprendi, eu continuo fazendo tantos trabalhos quanto antes, mas eu acho que o meu conteúdo tem muito mais qualidade do que antes, porque não estou preocupada em atingir milhões, porque a gente que já construiu o público, né? Eu acho que talvez tenha essa segurança. Se a gente fica pensando nessa coisa de escalonar, sempre aumentar, sempre crescer, é insustentável. Ô, cara, pode falar, Claro. Muito legal o que você trouxe, porque eu me via também assim, de querer sempre bater números, só que chegou num ponto que eu comecei a fazer tanta comédia para conseguir número, que não tem nada a ver com o que eu faço e com o que eu vendo, que eu falei, calma, você está se perdendo. Calma, recalcula a rota. Beleza, você está alcançando o número, mas você está atraindo quem? É quem paga caro no seu Botox? Sim. Ou não? Aí eu falei, opa, para mim o número hoje em dia ele é importante, mas ele não é a coisa número 1. Hoje em dia a qualidade do meu post, das minhas coisas que eu faço, ele tem muito mais e atrai muito mais pessoas que não curtem, porque normalmente o alto padrão não curte tanto, né, ele não interage tanto. E eu estou muito mais feliz rentavelmente do que eu já fui um dia.
Mas é um pouco até do que a Karen falou também. Até quem consome conteúdo já não está mais prendido a números. Se você tem tantas visualizações, ela se conecta com aquele conteúdo, independente do alcance. Eu acredito também, até completando aqui a resposta da Luísa, a próxima pergunta já entraria exatamente nesse tópico que ela posicionou aqui, que é, bom, vocês não são só profissionais, também são figuras públicas que despertam curiosidade sobre a vida pessoal. E aí, como que equilibram isso, assim? O que vocês mostram e o que vocês preservam nas redes? E de que forma usar essa exposição a favor da carreira, mas, ao mesmo tempo, manter os cuidados necessários até por uma questão de saúde mental mesmo? Por favor. Excelente pergunta, porque você que já está no âmbito de fazer acontecer e começando a crescer de uma forma relevante, essa dose é uma coisa que, na maioria das vezes, não acontece de forma natural, ela acontece meio que na pancada, né? Eu tenho a bênção de não ter tomado uma pancada por sempre postar conteúdos de nutrição. E aí hoje eu ainda me cobro, Natan, posta uma foto sua, viajando, né, para não ficar só educacional. E aí, nos stories, gente, eu vou passar um macete aqui que eu uso há pelo menos uns 6 anos, né, que é o tempo que eu posto sem parar. Não pense em produzir conteúdo, pense em documentar conteúdo. Como assim? Ao invés de, cara, como a minha rotina vai ficar tão legal para eu passar dica o dia inteiro? Tá, você tem um Instagram sobre o tema X. Você está, às vezes, tomando café da manhã com um amigo, sua esposa, com seu marido, ou você atender um cliente, qualquer situação X. Todo dia, o tempo inteiro, você está trocando uma ideia, você tem um pequeno insight. Isso você leva para o seu story, que é um conteúdo de valor para fazer a pessoa sair de um ponto A ao B. Quer ver um exemplo besta? Levanta a mão aqui para mim, quem tem muita fome à noite, come besteira à noite. Tá bom, deixa a mão levantada, dá uma moral pro Nutri aqui. Quem de vocês tem costume de fazer um lanche caprichado de tarde, 4 horas? Então, o problema não é psicológico ou de personalidade, é fome, gente. Tá na correria trabalhando, adivinha, vai juntar fome, de noite você tá com a capivara solta e vai comer até sair pelos ouvidos. Então é um tipo de coisa que eu, não como nutricionista, mas como meu paciente, cara, que fome, hein, meu Deus do céu, aparece uma coxinha ali, não, só tem 150 calorias, vou comer, cabe até nos meus macros. Espera aí, não preciso postar nada da minha vida pessoal, não preciso me expor, é um insight que vai mudar a vida do meu cliente, né, isso dentro do meu nicho, uma coisa que você repara vivendo, é a teoria do carro vermelho, você quer comprar um Honda Civic vermelho, aquilo te inferniza, é o dia inteiro passando um carro vermelho para cima e para baixo, é onde a sua atenção está. Se sua atenção realmente for em produzir conteúdo, você não precisa rebolar, claro que você pode se você quiser, tá? Você que manda. Mas, cara, eu posto sobre isso. A sua atenção tem que estar em qual insight eu vou levar para o meu público. Uma das coisas, por exemplo, que a gente está aqui, vamos criar um insight ao vivo aqui com vocês, para eu postar no meu próximo story. O quanto a ansiedade, ela influencia travando a vida da gente. Pouquinho, né? Até o cachorro ficou ansioso, tá? Você viu? E aí, olha que insight bacana. Isso do âmbito de relacionamentos, das suas inseguranças, de você criar situações que às vezes nem existem, do seu trabalho, de projetos que você acaba procrastinando, que é o colateral número 1 de ansiedade, seja da sua saúde mental propriamente dito, de você estar travado e não conseguir botar micrometas e cumprir, que é aquela sensação que quando você deita no travesseiro de, cara, hoje fiz tudo que eu podia, hein? Porque você está tão atolada com não saber o que fazer, mesmo que seja simples, que você não age. Isso te trava. Eu posso trazer o tema da palestra aqui, que eu não sabia nem as perguntas, estava um pouco ansioso, mesmo já tendo feito inúmeras palestras e estando exposto em mídia há muito tempo. Então, quando a gente olha, cara, será que eu vou entregar um conteúdo legal lá? Poxa, eu nem sei o que vai rolar, não vou precisar levar uma apresentação. E aprender, gente, que a moeda mais valiosa, tanto para o conteúdo, para você pegar esse modo de documentar e fazer essa diferenciação, é o estado de presença. Como é que você vai pegar esse insight se você está preocupada com o seu passado do que deu errado, te atormentando com os fantasmas, ou preocupada com o seu futuro cheio de ansiedade? É aqui, ó, vocês estão comigo aqui, ou vocês estão preocupados com o trânsito que vocês vão pegar, o que você vai comer, a conta que você tem que pagar, quem está te esperando, e aí você está perdendo, às vezes,
um conteúdo que, um detalhezinho de nada, mudaria o seu jeito de agir em cima da sua carreira, ou do jeito que você cuida das suas coisas, do ponto de vista digital. Então, o estado de presença, hoje na era digital, é uma das moedas mais valiosas. Falando como nutricionista que cuida de pessoas majoritariamente ansiosas, se projetam o tempo inteiro no futuro. Ansiosas até para saber o que vão comer de gostoso hoje à noite. Tá? Muito bom. Então, pessoal, fica ligado nisso, que são essas pequenas coisas que vai fazer diferença para quem já produz conteúdo há muito tempo, ou para você que está começando, tá? Cuidem de você, de dentro para fora e de fora para dentro, porque se você não estiver do jeito que você gosta, vai ficar difícil para você dar as caras. Luísa. Se estiver muito ansioso, minha dica é adotar um cachorro. Muito bom. E até, Método comprovado e aprovado, tá? Luísa, complementando aquilo que você estava falando, sobre o seu momento mesmo, que foi até um pedido de ajuda, como que foi sair disso, viver esse momento? Olha, eu estou falando por mim e por outras pessoas, não vou citar nomes, mas outras pessoas bem conhecidas. A gente estava todo mundo ficando doido. É um negócio assim, a gente começou a falar bastante de saúde mental, assim, nos últimos tempos, porque estava todo mundo, é isso que eu falei, você começa ali. Ai, não está dando mais. Ih, meu público não gosta mais de mim. Ai, ferrou, acabou minha E aí vida. a rodinha vira só todo mundo reclamando do engajamento. A conversa. E aí a pessoa começa, esse está mostrando tal, aí tem que, e você vai ficando, e o Instagram começou também a priorizar isso, né, coisa que chama muita atenção, e aí começou todo mundo, aí você fala, não, pera, a minha saúde mental é mais importante para eu entregar um trabalho decente, também não destruir a minha vida. Essa coisa também de, mostre absolutamente tudo que você vive, eu também acho perigoso, porque eu tenho algumas pessoas que conhecidas que aí, tipo, você não tem mais vida. A pessoa vai viajar, aí acorda, tem que pôr o look, tem que pôr a maquiagem, tem que ficar fazendo 1000 fotos do café da manhã, tipo, é um negócio... Não é natural mais, né? Não é só pode também ser isso, mas ok, esse é o trabalho, eu sou influência disso, minha hora é isso, porque senão você também, eu sou da época que a gente não tinha nem WhatsApp. Então, na televisão, a gente gravava os programas, ia para casa, tinha uma vida. Agora, a gente está o tempo todo no celular, medindo Online. o seu sucesso, medindo o seu fracasso, medindo o que você tem que fazer, o que você tem... Então, assim, a minha dica... Eu sei que as pessoas que vêm normalmente querem, qual que é a dica para o sucesso? Mas a minha dica é para vocês não enlouquecerem, nem na busca para o sucesso e nem depois do sucesso. Porque Muito bom. é um negócio complicado. Só para, assim, eu sei que as pessoas querem saber, qual que é a fórmula... eu preciso de engajamento. Tem momentos... Tem alguns posts que eu tenho que fazer, mas tem outros, assim, que se eu não atinjo um determinado número de pessoas, eu não consigo falar da minha causa, o que eu estou falando, porque o meu objetivo não é só vender publi, não é só é conseguir mudanças em lei, mudanças importantes, porque eu acredito. Então, uma dica que eu sempre aprendi, que eu acho que nesse momento, lembra que eu falei que o Instagram vai mudando, a gente tem que ir correndo atrás, é da vaca verde. Vocês conhecem a história da vaca verde? Não. Já viu uma vaca verde? Não. Não, então você está ali no Instagram, eu ponho uma vaca verde, você vai parar para ver. Né? Não que eu vou pintar o cachorro de verde, não é isso. Mas tem alguns momentos que você tem que começar o vídeo naqueles 3 segundos, às vezes vem para mim, tipo, não vira e o vídeo é maravilhoso porque eu errei o começo. Então, esse começo aí, infelizmente, a gente tem que dar atenção, porque a gente vive num mundo onde o dedinho não para. Então, você tem que falar, opa, como que a pessoa vai parar aqui para escutar ou para ver? Então, tô falando de... Gente, duas dicas na prática boas. É a Millennial Pause, que, tipo assim, abriu a câmera, não dê aquele segundo antes de começar a falar, já começa falando. E como o Dan falou antes, não dá bom dia. Gente, perfeito. Já ataca. Nós estamos já indo Eu posso falar a última fim, coisinha? Mas, sim, então. E aí, eu já queria que vocês deixassem a dica final, mas vocês já estão... Então, por favor, Dan, qual que é a dica aí para quem quer criar conteúdo também? O que eu ia falar para vocês é que quem está iniciando no meio do criar o conteúdo, né, tenha medo, tenha consciência do ego de vocês. Eu acho que isso fere grande parte dos influenciadores e me feriu ali também. E vem muito de encontro com o que foi falado aqui sobre vida pessoal e trabalho. Quanto mais pessoal você posta, é muito mais interessante. E você passa a ficar seduzido a postar aquilo que dá mais views, dá mais comentários, dá mais
Não perca o foco. Você é o profissional que fala sobre aquela área. Você vai usar a sua vida social para atrair para dentro do que você vai vender. Mas não se deixe o seu ego ser maior e você começar a mudar e começar a postar aquilo que as pessoas querem ver. O que elas querem ver é o oba-oba. É mais difícil você conseguir prender a atenção da pessoa pelo um trabalho. É isso que eu queria falar. Maravilha. Natan? Queria passar uma dica para vocês de Instagram, de TikTok. Trazer uma analogia ao programa do Faustão. Tem o Faustão como personagem, que ou você vai com a cara dele ou não, e tem os quadros. Se vira nos 30, as pegadinhas, o Instagram da gente, TikTok, como o Luísa mesmo falou, volta e meia muda. O que eu dou de segurança para você que produz conteúdo e depende sempre de alcance, e se quiser, que não tenha problema, continuar crescendo cada vez mais. Muito honestamente, gente, tenha mais de um formato que funciona. Formato para quê? Esse daqui eu tenho certeza que funciona para ganhar seguidor, esse aqui também. Esse aqui é muito bom para vender, de link na bio ou comentário. Esse aqui é muito bom para só viralizar, para todo mundo ver o meu rosto. Tenha, no mínimo, 2 formatos de cada, isso ao longo do tempo, tá, gente? Estou falando para quem já faz. Porque qual é o problema de todo mundo que cria conteúdo? De surfar a onda. Faz. Formato parou de bater, seu Instagram morreu. Travei. Poxa, claro que você vai ficar ansioso, você não tem estratégia. Tenho 2 formatos funcionando, eu já estou lutando para achar um que vai começar a funcionar. Porque com certeza um desses 2 vai morrer. E assim eu faço por anos, né? E graças a Deus continua crescendo cada vez mais. Para os stories, aí a sua dose de quanto você quer se expor, né? E não precisa ser outra pessoa no story. Pode ser só uma versão reduzida sua, tá? Uma versão que, cara, no dia que eu estiver mal, eu preciso ser constante. Qual saco eu tenho para fazer isso aqui? Porque às vezes não é só sobre gravar, às vezes você não vai ter saco para digitar um story. Então também no dia que você estiver muito animada, já deixa algumas coisas engatilhadas. Porque tem dias que eu vou estar postando ali, um dia que eu estou super chato, sem vontade de levantar na cama, só querendo comer pipoca e vendo Netflix no domingo. E você acha que eu vou estar lá, ó, treinando, meu vídeo gravado de sexta-feira que eu não postei. Nossa, na Nutri-Natal é muito focado. Eu treino praticamente todo dia, mas o meu seguidor, ele quer consumir um conteúdo. E a gente bota uma dica ali, documentem. E outra coisa, não precisa postar tudo na hora. É um saco, gente. Se acordar, postar, vai, posta. Dica, para deixar a visualização do story alta. Você já sabe que o seu público gosta, tenta modelar de um jeito que vai dar uma quantidade, falando em vendas, de visualizações altas, 6 stories, pensando só em vender mesmo. Se for algo que você queira passar e não importa se não vai vender e tudo, aí você bota assim, régua, tá? Mas tentem usar a estratégia de coisas que estão funcionando, porque ela vai parar de funcionar, ela vai parar. Muito bom. Com vai parar. licença, Muito bom. vai parar de funcionar e Vai meu parar de tempo funcionar. acabou. É o carro do ovo na sua rua. Gente, muito obrigada. Eu ficaria Muito aqui obrigado. também a noite toda falando desse assunto com vocês. E obrigada por vocês terem acompanhado o nosso painel delicioso. Obrigada.